Aqui vai ser um papo bem informal. Tô com 4 amigos meus aqui, cada um vai se apresentar. É, Não tem apresentação, não tem nada, é muito mais a gente falar das nossas vivências aqui sobre os temas que a gente vai abordar, contar a história, passar a visão e tentar trazer um pouquinho da nossa cabeça aqui para vocês, tá bom? Eu sou o Pedro Freitas, eu toco a parte de cobertura do Banco de Investimentos da XP, tenho uma trajetória aí no agronegócio construindo várias das operações que a XP fez nos últimos 12 anos e junto com essa turma aqui, principalmente, e acho que a ideia é trazer um pouco dessa experiência, do que foi feito, das vivências aqui para poder comentar, tá bom? Eu vou moderar, mas eu vou pegar essa experiência para ficar puxando eles e tentar deixar eles numa situação ruim e tentar fazer eles tirar o máximo deles aqui. Se cada um puder falar um minutinho assim, só quem é, o que que faz, e depois a gente começa a conversar direito. Boa, vamos na ordem aqui. Pode ir na ordem. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Alexandre Trevisan, eu sou diretor da divisão de agronegócios da Remax do Brasil. Para quem não conhece, é a maior rede de franquias imobiliárias do país, afiliada à Remax Internacional, que é a maior rede de franquias imobiliárias do mundo. Então, eu estou à frente dessa divisão agro aí, nível nacional. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Eu sou o Guilherme Cunha, sócio fundador da Ceres Investimentos, uma casa voltada para o agro. A gente gosta muito do Middle e Upper Middle, são aproximadamente aí 5 bi de ativos no segmento. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jefferson, sou o diretor financeiro e administrativo da CMA, Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, uma indústria aí do setor de açúcar, energia e etanol. Estou há 9 anos no grupo como CFO e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Pedro, pelo convite. Obrigado a todos aí pela presença. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Ailton, tá? Eu trabalho na Cocal, já fazem também quase 9 anos de Cocal, né? E ao longo do tempo aí eu tenho mais ou menos 20 anos de agro, bastante focado aí no setor sucroalcooleiro. Espero contribuir aqui hoje no painel e um pouco da nossa experiência aí. Valeu, turma. Bom, a gente vai quebrar em três verticais aqui a conversa, né? Primeiro a gente vai falar um pouquinho de mercado de capitais, como é que isso aqui funcionou em cada uma das companhias que teve a oportunidade de acessar, como é que a grande companhia acessa, como é que o pequeno acessa, o que você tem que investir, o que são os benefícios, o que são os cuidados. Depois a gente vai falar um pouquinho de mercado de terra no Brasil, venda e compra de terra, a visão desse tipo de ativo, e depois a gente vai bater os dois temas e falar, pô, terra com relação à dívida, como é que funciona isso aqui no Brasil, como é que a gente enxerga isso como um lastro para alavancagem de capital, tá? Então, a conversa vai passar por esses 3 temas. Vou começar aqui do lado de lá. Conta um pouquinho o que foi a trajetória aí do Grupo Cocal, né? Cocal / Bartira, e do Grupo CMA / JF Citrus. Acho que são talvez os maiores emissores aqui de ofertas públicas na base da XP. Chuto que acho que o Ailton já deve ter feito umas 7 emissões juntos, acho que com a CMA talvez umas 9. Conta um pouquinho, assim, como é que foi a primeira oferta e como é que foi a evolução da primeira até agora, tá? Se vocês puderem só passar isso de bate-pronto, acho que é uma visão legal de ter. Bom, como o Pedro mencionou, né? Nós estamos numa jornada junto desde 2019, trabalhando junto, né? E nós fizemos na Cocal uma primeira emissão em 2017. Eu acho que foi um dos primeiros CRAs emitidos no mercado na época, né? E foi um desafio, porque era um setor muito pouco conhecido pelo mercado, né? A gente teve muita dificuldade de colocação da primeira oferta. Mas colocamos, tanto em prazo, né? Tanto em prazo, como também a gente fazer um education do investidor para entender do nosso negócio. Qual foi o prazo da primeira? 4 anos? 4 anos. A última foi? 10. Tá bom, continua. E eu acho que o importante, né, também, nós precisamos também preparar a companhia para o mercado de capitais de emissão de dívida, né? Então, ao longo do tempo, acho que foi uma jornada construída, né? Tanto entre a XP aqui, que é o nosso principal parceiro para esse segmento, né? Como também a companhia se preparar para o mercado, para ter uma comunicação adequada com os investidores, né? E para a gente também casar também fluxos, né? O nosso negócio é um ativo de longo prazo que demanda intensivo em capital, né? E a gente casar também os fluxos de caixa, né? Da realização dos nossos investimentos, né?
com os vencimentos também foi algo bastante importante. E eu acho que é assim, o que isso contribuiu para nós, Pedro? Que eu acho que foi importante, né? Eu lembro que quando eu virei diretor financeiro, e o Jefferson pode falar um pouco mais propriedade disso, porque ele foi meu chefe, um pouco antes desse período, eu lembro que a gente captava dinheiro para 2 anos, no máximo, bullet, não tinha linha de crédito, era uma loucura, o spread alto, né? E eu acho que o trabalho que a gente fez aqui no mercado de capitais, e a XP foi o propulsor desse mercado e é até hoje, ele transformou o agronegócio do país, no meu entendimento, né? Então a gente conseguiu trazer competição, a gente conseguiu trazer uma remuneração melhor para o investidor, porque a gente tirou a desintermediação bancária do processo, né? Então hoje o investidor tem uma remuneração melhor e a empresa tem pago um custo menor para captar recurso. Então, eu acho que foi algo assim diferencial e a gente conseguiu, de fato, casar os nossos fluxos de demanda de investimento com os fluxos de vencimento do capital, né? Então, isso foi fantástico e foi isso que contribuiu para o crescimento do setor. E nós já fizemos na Cocal tanto dívida para investimento, nós já fizemos na Bartira dívida para aquisição, foi um case de bastante sucesso, né? E vamos fazer uma série de outras para ir para frente, né, Pedro? Só para pegar o gancho aqui antes do Jefferson falar, eu vou interrompendo e vou colocando esse negócio, spread alto, né? Pô, a gente tá falando de Brasil, turma. Quando a gente tá falando de Brasil, 70% do funding, do capital que as companhias tomam de dívida, tá concentrado na mão dos 5 maiores bancos. 5 maiores bancos. A gente vive num país onde existe uma concentração bancária, tá? Na posição deles, eles podem ser menos agressivos para falar disso, mas eu posso ser. Mas a gente vive num mercado super concentrado, né? Aí, mercado de capitais é uma alternativa para concorrer com esse mercado concentrado. Quando você tem acesso ao mercado de capitais, você mostra para essa concorrência bancária e fala, opa, eu tenho acesso ao mercado de capitais aqui, ó. Eu posso acessar o mercado de capitais. Então, me trate como eu devo ser tratado, né? Basicamente é isso que eu vejo na minha visão. E aí tem uma máxima que eu gosto de falar, que é o seguinte, o spread que você vai pagar para o banco é inversamente proporcional ao limite de crédito que você está usando, tá? Então, se você tem 100 milhões de reais de limite de crédito no banco, você está tomando 98, quer pedir mais 2? Amigo, vai sair caro esses 2, tá? Agora, se você tem 100 de limite com o banco e você está tomando 0, pô, você pode ter certeza que vai ter um gerente lá na porta sua todo dia, louco para te emprestar dinheiro no melhor custo possível. Então guardem essa minha máxima aqui, porque é o que eu gosto de usar e faz super sentido, tá? Jefferson, conta aí como é que foi no seu caso aí. Pedro, você tem toda a razão. A história nos mostrou, primeiro, o mercado de capitais ele se tornou uma importante fonte de recursos, porque é um mercado que não existia para o setor agro. Então, obviamente, que no começo há uns desafios, como o Ailton colocou, mas com o tempo, à medida que você foi capturando esse funding no mercado de capitais, dos investidores, o inverso foi que exatamente o que você falou. Ao invés de eu bater na porta do banco, ele começou a nos procurar. Falou, olha, eu tenho um limite, precisamos fazer operação. E óbvio, quando essa equação inverte, nos possibilita uma economia cada vez maior. Então, sem sombra de dúvida, isso aconteceu com todos nós. E, obviamente, também abre limite para você poder fazer outro tipo de investimentos, como investimentos em aumento de capacidade, etc. Tal. Nossa trajetória foi um pouquinho antes da Cocal. Na verdade, o grupo havia feito uma emissão em 2014, uma emissão pequena, que naquele momento ficou encarteirada, mas a nossa trajetória começa... Encarteirada porque a XP não participou. Naquela época, exatamente. Aí chegou a XP para vender o negócio. A XP foi fundamental com a nossa parceria, tanto que a gente está junto até hoje e não abre mão. É difícil você fazer uma emissão sem a XP. A base de investidores dela é muito robusta, isso ajuda bastante a distribuição, para que isso não aconteça, para que não fique encarteirado. Então, em 2018, a gente fez essa primeira emissão nesse ciclo e desde então a gente tem feito pelo menos uma emissão todos os anos. Em 18 foram 2, 19, 20, 21, 22, 23 e a última emissão que a gente fez agora no ano passado, ela também, e a cada nova emissão, Pedro sabe disso, nós avançamos no prazo, no duration da operação e reduzimos o spread. Então, à medida que você vai criando a cultura, os investidores vão conhecendo a empresa, vão conhecendo o instrumento propriamente dito do CRA, vai entendendo melhor, cada vez mais você vai criando
um respeito pelo nome. Isso favorece nas emissões seguintes. Então, uma série de medidas que nós implementamos na companhia, como um relacionamento com o investidor, às vezes calls de mercado, para contar como é que está a companhia a cada 3 meses, isso favorece muito. Então, quando você vai, o cara fala, não, eu já conheço, já investi, gosto do nome, isso favorece as novas emissões. Então, essa trajetória de manter a cada ano uma emissão, essa trajetória de cada vez mais conseguir alongar o prazo e reduzir spread, primeiro, favorece a companhia, porque possibilita ela continuar os investimentos que ela precisa fazer. No nosso negócio, especificamente no setor açúcar e álcool, a alavancagem é fundamental, então o endividamento sempre é muito pesado, porque o investimento é muito pesado, e você ter uma fonte de financiamento que possibilite manter isso é importantíssimo. E cada vez mais o número de investidores que vai conhecendo da operação, vai conhecendo da empresa, ajuda ao desenvolvimento do próprio mercado de capitais, que é algo recente no Brasil. Como o Ailton colocou, a XP é uma das pioneiras nisso e hoje todos os bancos correm atrás para seguir o exemplo dela, né? Então, a nossa última emissão, Pedro sabe, foi desafiadora e nós alongamos. Quer dizer, você imaginar que o investidor, pessoa física especificamente, acreditar numa empresa e botar um capital para receber daqui a 10 anos, né? Que é a nossa operação última, é realmente algo de grande importância, de grande valor. Então, a gente chegamos hoje a 10 anos. Algo que, há anos atrás, como o Ailton colocou, você tinha no máximo ali o BNDES como essa fonte. E hoje, para ser muito sincero, a diferença do mercado de capitais do BNDES, muitas das vezes, o mercado de capitais é melhor. Ele tem um custo menor, ele tem um prazo mais adequado, mais ajustado, muito menos burocrático, obviamente, desde que você tenha uma relação com o investidor sempre transparente, sempre objetiva. Mas hoje, em muitos momentos, o mercado de capitais se mostra mais favorável do que o próprio BNDES como fonte de financiamento de investimento de longo prazo. Para quem criou esse relacionamento, investiu tempo, né? O mercado de capitais, na minha visão, não é custo, é investimento. Então, você investiu e tá colhendo esses frutos agora, né? Seja em prazo, seja em taxa. É que você já não põe garantia, mas quem põe garantia também, ao longo do tempo, tem a terceira vertical que a turma tenta melhorar, né? Esse acho que é um ponto importante, né, Pedro? Acho que você... O primeiro CRA eu tinha lá os recebíveis da Cooper, pô. Hoje é risco corporativo. Você nem conversa sobre isso. E isso, pra gente, que o Jefferson comentou, né? A nossa companhia é intensa em capital. Então a gente tem uma alavancagem, a gente carrega uma alavancagem alta, né? E o mercado de capitais nos trouxe uma discussão com o mercado financeiro de forma geral, também, para que a gente tome operações mais cleans, operações mais longas, né? Então, os bancos que querem ficar no meu balanço hoje, têm que dar dinheiro para mim de 8, 10, 11, 12 anos, né? Então, isso traz uma melhoria na eficácia nossa de captação, como também traz segurança para o investidor de mercado de capitais, que ele está no longo prazo, mas também o setor financeiro, que é uma parte importante da nossa alavancagem, também acompanha esse mercado. Então, acho que é um ganha-ganha. Eu vou perguntar aqui, só um dado para passar para o Guilherme, Ailton. É público, então você pode falar. Quando você, há 8 anos atrás que você entrou, não foi? Como você foi? 8 anos. Quanto que era o caixa médio da empresa naquela época? Naquela época era 100 milhões. Hoje está em quanto hoje? Se eu pegar o extrato hoje e puxar aqui, entrar no... 2 bi. Então tá. Tá explicado aí. O banco olha isso e fala, pô, o cara tem liquidez. Então, mais uma vez, tem muita gente que fala, mas eu vou estar pagando o spread para estar carregando. Não. Isso aqui é investimento, porque te olha uma empresa líquida que tem a liquidez ali para honrar tudo de curto prazo e mais um pouco, acaba barateando do outro lado e vendo o benefício aí de uma forma super eficiente. Pedro, e no nosso caso, especificamente, a gente tem, obviamente, você tem a CMA, uma empresa de 10 milhões de toneladas, 3 bi de faturamentos, mas também a gente tem a JF Citrus, que é uma empresa de porte médio, que também opera no mercado da mesma forma, na mesma época, crescendo ao mesmo tempo. É uma empresa que tem um único cliente, quer dizer, ela tem... Para mim ela é grande, tá? Que quando compara com a CMA... Comparativamente, mas ela é, sem dúvida. Que também tem uma trajetória, o que mostra o seguinte, não precisa ser tão grande, tem espaço para todo mundo. Dependente do tamanho da companhia, tem oportunidade de acessar um mercado, desde que, obviamente, você tenha uma governança, você tenha e um parceiro que seja fiel e digno, como a XP tem sido. Você tocou um negócio legal e eu queria passar para o Guilherme aqui. Guilherme, ele, antes de ter a palavra Fiagro, né? De existir a ideia do Fiagro, do Fundo Agro, pô, esse cara aqui já tinha uma gestora focada em agro. Então não tinha o Fiagro, mas ele tinha FDIC, tinha, enfim, outros tipos de fundo ali,
para ele poder fazer gestão de recursos agro para investidores, tá? E eu acho que o Fiagro foi um avanço gigante aí ao longo dos últimos anos. O que no final ele proporciona, né? Seja o Fiagro ou outros fundos, ele proporciona com que o mercado de capitais consiga descer na pirâmide. Então, o que é muito óbvio, né? Que é o que você falou de governança. Pô, a Cocal, a CMA, N outros players aqui grandes, estruturados, que tem governança, que tem transparência, que tem rating, tem a divulgação ali trimestral de resultados, etc. Pô, essa turma é mais óbvia, né, de acessar o mercado de capitais de forma direta. Porque tem tanta transparência, tanta facilidade para o investidor estar conectado com ela, que consegue vender o título dela direto para aquele investidor pessoa física e ela consegue acompanhar de uma forma bem tranquila, né? Mas, pô, tem outras empresas que, por motivo XYZ, ainda não estão preparadas para acessar o mercado de capitais, né? Não tem ainda o balanço auditado do jeito que o mercado pede, ou tem uma questão de momento ali da companhia, enfim, motivo XYZ. E aí o gestor, no caso aqui da pessoa do Guilherme, ele pode fazer o quê? Ele consegue, de uma forma profissional, um cara que conhece do mercado, ele consegue passar por cima, falar assim, putz, essa empresa não tem o balanço auditado do jeito que o mercado precisa, mas eu tô lá, conheço eles, eu visito eles toda semana, eu sei como é que é o negócio, pô, eu vou colocar dinheiro e eu vou acompanhar esse dinheiro que eu coloquei aqui em nome de 1.000 investidores que estão comprando cota do meu fundo, né? E aí você consegue descer na pirâmide, você consegue fazer o mercado de capitais chegar na pirâmide do agro e investir em empresas que ainda não estão preparadas para entrar no mercado de capitais de forma direta, né? E aí, Guilherme, eu queria que você colocasse aqui um pouco assim da sua empresa, como é que funciona isso daqui, qual que é a sua visão disso e como é que é essa jornada de empresas que não estão 100% preparadas para conseguir acessar aí o mercado. Eu acho que esse, Pedro, é o grande desafio. Esse é um desafio desde 2013, quando a gente montou o primeiro fundo disso, até hoje, né? Quando a gente fala na Cocal, CMA, e você fala que precisa criar um caminho de governança e que a taxa ela vai ser uma consequência de emissões que ao longo do tempo são bem-sucedidas, né? Porque a gente está, né, a empresa do lado dela está cumprindo com todos as obrigações pecuniárias e não pecuniárias. Quando você está numa empresa maior, né, numa empresa corporate, high middle, né, assim, isso é muito mais tragável. Eu acho que o grande desafio é quando a gente fala do middle e upper middle, né? Como é que a gente leva isso para o middle e upper middle? Quando a gente chega no middle e upper middle, né, e poucos aqui, pelo menos do que eu vi, a gente queria que mais viessem aqui num ambiente desse para poder, né, ver todo mundo falar, mas é muito difícil você ter uma conversa com o middle e upper middle e falar em alguns pontos, né? Pô, você tem que trazer um balanço auditado melhor, a gente tem que começar a dar um nível de transparência melhor, a gente tem que começar a desenvolver a empresa em vários tipos de investidores, em vários tipos de bolsas diferentes. O empresário, no final do dia, aquele, né, que é o empresário fundador, no final do dia ele olha e fala, eu quero taxa, minha taxa tem que ser de 1,2%, 1,3%, e lá vem o recurso obrigatório na cabeça do cara, e aquilo vai virando uma confusão, que na hora que você fala de vamos fazer uma emissão, seja qualquer uma delas, seja Fiagro, montar um Fiagro FDIC, que seja uma debenture, enfim, qualquer tipo de instrumento, ele olha e fala, não quero. É complexo para mim. E eu acho que isso cada vez mais está trazendo o middle e o upper middle para uma situação de dificuldade de crédito. Se a gente olhar ali antes de 2020, antes da pandemia, em que você sempre teve uma dificuldade de crédito muito grande, você tinha o agro, ele estava num crescimento exponencial aí em produção de grãos, mas ainda você tinha um governo que dava conta de abastecer e os bancos que davam conta de abastecer a necessidade de crédito. Hoje isso não tem mais. Eu acho que esse ano é emblemático essa questão, tanto que o Education fez diferença para aqueles que foram lá e fizeram a lição de casa e hoje tem um crédito no mercado de capitais que não fugiu, que está ali, né? Fez uma operação de CRA própria, né? Uma single name própria e conseguiu passar por essa turbulência, e aqueles que não fizeram. Então você tem muitas empresas de middle hoje, muitas, que não fizeram nem, estavam de pendurado em operações de curto, 12 meses, né? 8, 10, 12 meses, operações que para ele eram baratas e faziam sentido, mas o empresário não conseguia enxergar uma visão de médio e longo prazo, e aquilo pegou, né? E toda virada de mercado pegou ele de surpresa. Então, essa dificuldade
né, que acho que é o grande ponto que a gente precisa superar no middle e upper middle, que no final das contas é quem faz o agro no Brasil. Né? O grande volume de crédito tomado não é por empresas igual a CMAA ou por empresas igual a Cocal. O grande volume de crédito está ali nas empresas que faturam de 100 a 500 milhões de reais e que precisam se preparar. Então, o que a gente tenta fazer, basicamente, é praticamente não é só uma educação, mas é uma jornada. Né? E essa é o mais difícil, é pegar na mão e falar, ó, vai te custar mais caro? Vai. Mas na hora que você se estruturar e colocar um CRA, um FDIC monoccedente multissacado, por exemplo, no mercado, você vai abrir um bolso dos bancos muito grande, porque você está com uma dívida estruturada de longo prazo e isso vai mexer tanto no seu duration, quanto tanto duration, o aging da dívida, quanto no custo do seu capital. Só que É o mesmo racional que para eles, né? Só que é no middle, e aí o cara precisa entender. E aí a dificuldade do empresário fundador, né? Do cara que está ali sofrendo porque ele acha. Tô tomando 1 ano a CDI mais 1, exemplo, pô, por que eu vou tomar 3 anos a CDI Faz mais menor sentido. 4? Mas tô pagando 3 pra ele dar mais, pô, Mas ele não entende o benefício do longo. benefício que vem na Ele vem junto. Exatamente. E aí essa é a dificuldade de você olhar e falar assim, cara, você vai tomar aqui mais caro, mas a gente vai tombando essas operações e na hora que você vê, você vai estar numa operação só no aval, você vai estar numa operação bem alongada, numa operação bullet, e isso vai dar uma tranquilidade para todo o resto do mercado financeiro alocar dinheiro no seu balanço de uma maneira mais estruturante. E esse education, né, essa que a gente chama da jornada do cliente, de pegar ele. Cara, a gente encontra gente no mercado, no mercado agrícola, vai por mim, de 200, 300 milhões de reais, tem 18 FDICs lá dentro. 18 FDICs com prazo médio de 6, 7, 8 meses, vencendo em cima de duplicata, em que, pô, você olha e fala assim, cara, isso aqui é um diamante bruto, e que se a gente começar a fazer as emissões aqui, esse cara daqui a pouco ele tá captando inclusive em base, como você já viu acontecer, né? Gente de middle captando em base, captando baratos e tendo uma qualidade de negócio muito melhor, porque eu falo que isso vira uma alavanca financeira, vira uma alavanca comercial, né? Porque você começa a dar instrumentos, inclusive para seus clientes, né, na parte comercial, de ferramentas financeiras, porque você começa a passar para eles aquilo que você aprendeu, né? Mas é uma jornada muito difícil, a gente está nela já tem muito tempo, mas a gente acredita muito nela porque eu discordo um pouco de vocês, que eu não acho que os 5 bancos vão dar, eles não dão conta. Então não existe outra opção sem ser o mercado de capitais. O problema é que a moçada está aprendendo muito agora na dor, e eu acho que nada foi mais emblemático que a crise de 2024 para mostrar que quem estava um pouco mais estruturado com operações, e a gente tem vários clientes desse tipo, em que o cara tinha lá um fundo monoccedente multissacado e uma operação de CRA, ele passou liso, até porque a estrutura blindou ele um pouco da inadimplência, ele conseguiu trabalhar melhor a inadimplência na ponta, o cara passou super bem, né? Ele não teve tanto estresse, e teve empresas que quando você olhava, né, você comparava esse que estava com um FDIC e um CRA e outros que estavam basicamente pendurados em balanço de banco, em bilateral, o cara que estava na operação de mercado de capitais, ele passou muito melhor no tempo de turbulência do que o cara que estava única e exclusivamente pendurado em balanço de banco. Isso é uma quebra de paradigma, mas eu acho que esse tipo de evento, né, esse tipo de conversa, levar isso para esse tipo de canal middle e upper middle, à medida que a gente vai batendo, isso vai melhorando bastante. Pô, legal, legal. Só, turma, continua escutando, tá conectado aqui, né, ainda, tá? Então, é que é meio estranho a gente falar e não... Mas beleza. Mas agora vamos mudar o tema um pouquinho, vamos pra terra, depois a gente junta tudo e fala de... Vou começar do mais fácil, e daí a gente vai deixando mais apimentado e trazendo de fato as visões aqui de cada um. Mas, Alexandre, hoje eu vejo muita gente falando, pô, quero comprar terra, mas pô, vou comprar terra, com quem que eu falo, com quem que eu não falo, eu vou ser operado, vou comprar coisa boa, não vou... Pô, e principalmente o cara que quer vender, né? Às vezes o cara que quer vender, ele fala, mas ele fica com aquele receio, eu vou vender, mas tem meus funcionários aqui, aí eu falo com quem? Se eu falo com o cara da revenda lá, local, o cara da revenda, pô, será que ele vai contar pra todo mundo? Será que vai afetar meu negócio aqui? Se eu falar com o corretor, será que ele vai começar a falar pra todo mundo? Pô, ficar na mão só do vizinho, né, que normalmente é o cara mais fácil pra comprar, também não quero. Então, como é que eu faço daqui de uma forma organizada, com segurança, dentro desse contexto, né? Hoje
o pagamento muitas vezes é parcelado, então como é que eu estruturo isso daqui juridicamente, enfim. De bate-pronto, fala um pouquinho sobre o mercado de venda de terra, como é que você vê esse tipo de transação e depois a gente começa a entrar para outras visões aqui. Boa, legal. Você pontuou muito bem vários dos principais dramas, né, do mercado de transação de terras no Brasil. E o nosso empreendimento, a gente está justamente empreendendo em profissionalizar o mercado da intermediação de terras. Acho que CMA e Cocal, que operam esse mercado muito bem, vão entender um pouco dessa dor que eu vou ilustrar aqui, mas o mercado de intermediação de terras no Brasil é ainda um mercado muito amador, né, e muito fragmentado. Então as transações elas acontecem muito entre os próprios participantes, o que em muitos casos é um complicador da operação. No caso dos vizinhos, por exemplo, né, tem muito conflito de interesse, até situações de conflito de ego, principalmente. Então é um mercado que ele ainda carece de muita especialização dos intermediários. Então a gente quase não tem intermediários hoje, especialmente se a gente sobe para o ticket mais alto, né? As operações elas acontecem ou intermediadas por bancos e por corretoras ou por advogados. Eu diria que o advogado é o maior vendedor de fazenda do Brasil hoje. Então o nosso empreendimento é justamente capacitar o intermediário corretor de imóveis para poder entregar mais serviço para esse segmento. Então, porque são vários realmente os desafios, né? A venda de um imóvel, a fazenda, na maioria dos casos, ela é muito mais um negócio do que um imóvel, né? Você tem ativo biológico envolvido, você tem ativo móvel envolvido, como maquinário, tem os funcionários, tem toda uma operação. Então não é tão simples quanto um ativo unicamente imobiliário. E ela envolve uma série de disciplinas complementares, né? Tem a financeira, estruturação de crédito, questões fundiárias, ambientais, agronômicas. Então, o intermediário precisa ter, de certa forma, uma visão holística da terra para saber navegar essas disciplinas todas. Infelizmente, a gente não tem um mercado preparado para isso. Quem já operou terra no passado vai entender o tamanho do nosso desafio, mas a nossa missão é essa, trazer esse profissionalismo via capacitação dessa base intermediária. Legal. E terra no Brasil? Valoriza, não valoriza? Como é que é a valorização de terra aqui? Só para ter a opinião e dar uma... Eu vou primeiro aqui, depois a gente escuta os compradores e vendedores ali. Eu acho que existem vários mercados de terra no Brasil, né? Mas vamos ser generalista aqui, uma visão mais macro. Eu diria que existem duas visões, né? Uma visão de curto prazo, que é basicamente o que está acontecendo agora, e uma visão de longo prazo. Eu vou contribuir com a minha visão nesses dois prazos. No curto prazo, a gente vive hoje um mercado de oportunidades, né? A gente vem de um ciclo de baixa aí das principais commodities que indexam o valor da terra no Brasil, o que diminuiu bastante a atratividade, né, a rentabilidade dessas operações e, consequentemente, retraiu as demandas. E a gente vem de uma supervalorização recente na terra, via algumas praças mais, outras menos, mas, no geral, o Brasil valorizou muito nos últimos 5 anos. Então, existe uma pressão de venda muito grande também. Primeira razão, a necessidade ou a vontade de cristalizar esse ganho de capital por causa da valorização recente, e também estresse de liquidez, né, de muitas companhias que passaram por momentos complicados. A gente teve uma crise no Mato Grosso, principalmente climática, no ano passado, então, agregado ao baixo preço das principais commodities. Então a gente tem uma pressão de venda muito grande. Em poucas palavras, é um mercado hoje de muita oferta e de demanda ainda um pouco retraída. Então, é um mercado de oportunidade. Os negócios que a gente vê saindo, salvo algumas exceções, são negócios a níveis de descontos importantes. Então, é um mercado do comprador. E aí, muita gente me pergunta, quando eu faço esse discurso, então a terra está desvalorizando? Eu digo, não, a terra não desvaloriza nunca. Essa é a minha opinião. O que a gente está vendo agora são negócios, por isso eu digo que são negócios descontados, né? O valor continua sendo aquele. Eu acho que continua, se você olhar uma curva a longo prazo, numa valorização orgânica, mas hoje o mercado ele opera descontos. E aí, quando a gente vai para o longo prazo, eu desconto porque tem mais oferta do que demanda, exatamente, né? Dado o momento. E muito ativo estressado, né? Muito produtor com problema de liquidez que precisa ir ao mercado e vender o ativo a valor de venda forçado. Rápido, né? Rápido, exato. Então, por isso que hoje é um mercado de descontos. Agora, quando a gente vai para o longo prazo, eu sou super otimista para a valorização. Eu acho que se a gente olhar um cenário super macro, né? O que está acontecendo com a demanda por alimentos no mundo, a longo prazo, todo mundo sabe, e o Brasil tem um papel super protagonista em atender, né, esse aumento de demanda. E para isso o nosso agronegócio tem que crescer demais com a terra que já tem, porque a gente tem um compromisso com a sustentabilidade, a gente está super vigiado e é um compromisso que de fato a gente tem. Então, a gente tem muita terra improdutiva ainda no Brasil, né? Então a gente não pode talvez explorar as áreas que ainda não foram suprimidas, né, que ainda estão em vegetação nativa, mas tem muita área que já foi aberta e que ainda é improdutiva ou que opera em baixa produtividade. Isso é fácil até de explicar, porque até pouco tempo atrás a terra no Brasil era razoavelmente barata, né? A gente conhece casos de 30 ou 50 anos atrás, que para o agro é pouco tempo atrás, de pessoas que subiram ali para o Tocantins, Mato Grosso, Pará e trocaram até uma fazenda de 1.000, 2.000 hectares por um Fusca, né? Isso não existe mais. Então a gente vai ter que ser mais produtivo e mais eficiente. E
E, obviamente, é uma missão que a gente tem, é um compromisso que o Brasil tem com o mundo, né? E isso vai, consequentemente, pressionar uma valorização de terras. As áreas que a gente já tem vão ter que ser mais produtivas. E eu acho que nessa missão de crescer, né, a FAO estima que, segundo a estimativa de aumento da demanda por alimentos da FAO, o agronegócio brasileiro, para atendê-la, tem que crescer 40% nos próximos 10 anos. Não só alimentos, mas biocombustíveis também. Também, exato. Então, essa matriz. Então, nesse crescimento e nesse empreendimento brasileiro, esse compromisso brasileiro de ser o principal vetor para suprir essa demanda, a terra, consequentemente, que é o ativo... Eu nem diria que é só o principal, não é um compromisso. É a gente, é o Brasil. Commodity, o preço de venda está dado. Então, quem vai ganhar espaço e quem vai suprir é quem tem recursos naturais, disponibilidade de espaço e custo caixa. É quem produz, dado que tenha os espaços e tenha recursos naturais, é quem produz mais por hectare com menos custo, porque o preço está dado. Então, quem fizer isso é quem, ao longo dos próximos anos, vai ganhar market share no mundo nas principais commodities. E esse cara hoje, quando a gente pega e quebra por commodities, o Brasil ele é o mais eficiente em praticamente todas delas. Então, a demanda vai vir de biocombustíveis, a demanda vai vir de alimentos, e quem está aí para ganhar esse share e ofertar para o mundo é o Brasil, né? Exato. Então, assim, muito resumidamente, eu acho que não tem por onde. Eu acho que nos próximos 10, 15, 20 anos a terra brasileira vai seguir valorizando. Eu diria que vai valorizar ainda mais do que valorizou nos últimos 10, que já foi muita coisa. Eu acho que nada deu mais dinheiro do que investir em terra no Brasil nos últimos 10 ou 20 anos. Então... Ouro, talvez, né? Talvez, Dois recursos finitos, Bitcoin. Enfim, mas eu sou super otimista aí de que a terra vai continuar sendo um ativo que vai valorizar demais aí nos próximos 10, 20, 30 anos. Eu não sei quando pararia de valorizar, sinceramente. Só para contribuir, o Alexandre, eu concordo com você. Acho que, óbvio, nós estamos aqui do lado comprador, na maioria das vezes, né? É óbvio que o nosso negócio depende da terra, portanto, a terra, para nós, é um ativo extremamente importante. Mas se você pegar historicamente, em nenhum momento, nem mesmo na pandemia ou na crise, a gente viu o mercado andar para trás. Sempre, historicamente, a valorização é muito forte. Tem alguns mercados que já são óbvios que a valorização será menor, mas ela continua sendo de valorização. Então, você vai comprar a fazenda em Ribeirão Preto, óbvio que vai subir, vai valorizar menos do que uma fazenda no Pará, por exemplo, hipoteticamente. Mas ainda assim é de valorização e é saudável. E do ponto de vista do comprador, nos últimos anos, a gente teve várias oportunidades. E um ponto que a gente observa também, de novo para contribuir, é a sucessão familiar. Então você também tem grandes proprietários, pessoas que ao longo do tempo fazendeiros, angariaram, operaram a terra e que às vezes estão com seus filhos, seus netos, que já não querem mais fazer isso. Então você tem uma oportunidade, nesse processo de sucessão familiar, capturar oportunidades de compra de terras boas, né? E não existe. Acho que o trabalho que você começa a desenvolver é importante, porque no fim do dia é 10 corretores que aparecem na tua porta oferecendo a mesma fazenda, né? É uma coisa de doido, você não sabe nem com quem conversa, para operacionalizar a documentação, uma série de coisas. Pior que banco, né? O banco ainda é organizado, o corretor é um ser mais complexo aí. Mas contribuindo aí, Alexandre, as oportunidades são boas. E, Pedro, você conhece também a oportunidade de botar isso dentro de um Fiagro, e o Ailton acho que tem mais conhecimento para contribuir. Aliás, o Ailton conduziu uma das maiores operações de negociação de terra dos últimos anos, e uma parte dela a gente teve em lados opostos aí, e conseguimos uma transação muito boa, ele ainda maior lá com o grupo dele. Mas o Fiagro também é uma oportunidade muito boa de investimento, principalmente em terra. Era a minha próxima pergunta, né? Ailton, como é que você enxerga a estrutura de Fiagro para comprar terra e para a questão de sucessão? Alexandre pode comentar. E depois eu quero ouvir o Guilherme como gestor aqui falando, Fiagro de terra, você acha que tem espaço? Porque assim, até hoje os Fiagros foram de crédito, né? Qual que é a sua visão sobre isso também? Bom, eu acho que o Fiagro, ele já transformou e vai continuar em evolução de transformação do mercado de terras no Brasil, né? A gente tem um Fiagro que foi a mercado, né? Era um Fiagro proprietário com terras e que a gente colocou ele a mercado no ano passado, né? E a gente entende como um instrumento, né? Para você usar tanto para aquisição, tanto como para sucessão patrimonial. Eu acho que ele é um veículo importante porque você consegue, né? De certa forma, a manutenção desse
desse ganho de capital ao longo do tempo, principalmente se você recicla esse investimento ao longo dos anos, né, você consegue, de certa forma, diferir esse imposto para um momento em que você vai fazer a realização financeira para o acionista na pessoa física, né? Então eu vejo como um veículo super estratégico, importante para o agro, e muito do que aconteceu, na minha visão, nos últimos anos no mercado imobiliário de terras é reflexo desses novos instrumentos que foi concedidos no mercado, né? Não só isso, né? A gente melhorou o marco regulatório de garantias, né? A gente trouxe estruturas que você consegue captar recursos no mercado, recursos de longo prazo, né? Uma coisa que é importante, investidor de terra, ele tem que entender que ele está investindo no longo prazo. Não adianta você querer investir em terra no curto prazo, né? Porque terra é um ativo finito, mas não líquido, né? Então, você precisa estar sempre no longo prazo, né? Investidor de terra, a nossa visão lá, quando a gente investe em terra, é que a gente está dolarizando uma parte do nosso patrimônio. A gente entende que terra é uma proteção patrimonial, dolarizar uma parte do seu patrimônio local. Essa é um pouco da nossa visão. E nós, como agricultores, a gente gosta de ativo real, economia real. Então, a família que eu trabalho, a gente gosta de passar todo dia e ver a fazenda, conversar com o canavial, conversar com o pé de soja, conversar com o pé de milho, né? Como é que você conversa com o canavial? A gente gosta de passar lá, olhar a cana, né? Faz um carinho, rezar para chover, rezar para São Pedro, né? Faz parte do processo, bastante. Reza para chover no plantio e para chover na colheita. A gente faz o que precisa, né, chefe, para dar certo. Isso aí. Então é um pouco do que a gente enxerga. E contribuindo aí com vocês, né? Recentemente, até conversando com o Pedro, a gente olhou, eu mostrei para ele um gráfico interessante, né? A gente pegou a Bolsa Americana nos últimos 100 anos e a gente pegou a valorização da Bolsa, né? E a gente olhou a valorização de terra nos Estados Unidos nos últimos 100 anos, né? E essa valorização, assim, a Bolsa andou 200% a mais nos últimos 100 anos, né? Mas se você pegar nos últimos 50, a valorização de terra foi maior que a Bolsa. Por quê? Porque é um ativo finito, né? E é um ativo dolarizado, né? E a gente no Brasil tem um diferencial que a agricultura ela cresce em média 1,5% a 2% ao ano a produtividade. Teoricamente, isso deveria refletir no preço dos ativos ao longo do tempo, né? E toda vez que você pega um ativo de baixa produtividade, em que você está com a produtividade nos anos 90, nos anos 2000, e você rapidamente consegue em 3, 4, 5 anos, né, trazer a produtividade desse ativo para 2023, para a produtividade próxima de 2024, é onde você tem o grande boom imobiliário de ganho de terras e as grandes fortunas constituídas para quem opera esse tipo de ativo. Bom, acho assim, Pedro, primeiro, terra, a gente tem um ditado no interior que terra é uma roda quadrada, né? Ela gira e para, né? Em determinado momento. Sempre foi assim nos últimos 30 anos. Os casos em que você tem terra barata, igual, né? Que é o caso de terra descontada que tem hoje, obviamente foi daqueles produtores ou dos grupos que deram um passo maior do que a perna e realmente está tendo que tentar forçar uma liquidez de curto prazo. Mas terra, tem alguns estudos e tem um que eu gosto bastante, que é do Anderson da Celeris, que inclusive é lá de Uberlândia. Ele mostra que terra ele valoriza historicamente de 12% a 14% ao ano. É histórico isso se você pegar nos últimos 50 anos. Então esse é o primeiro ponto. Mas pensando alguns comentários aqui, é o seguinte. Acho que fiagro para proteção patrimonial em grandes grupos, eu acho que isso deveria ser regra para todo mundo, né? Então é muito mais fácil você fazer uma sucessão, seja, né, porque todo mundo morre no final do dia, em vez de você fazer transmissão, você vai doar a cota, né? Então já você tem ganhos aí infinitos quando você fala em proteção patrimonial e colocar um fiagro ali para jogar todos os seus ativos. Fiagro como instrumento de investimento, né? Instrumento aqui nosso de investimento, aí você tem várias teses. Eu acredito que o melhor são os fiagros, são os listados, né? Porque a liquidez, você não força nenhum movimento de liquidez, então você consegue fechar um ciclo bem feito. Mas o mais importante disso é o que o Ailton falou, que é basicamente você pegar uma terra, hoje não tem erro, você pega uma terra não produtiva e coloca ela produtiva em 5 anos, por exemplo, com soja, o ganho disso não é um ganho de 12%, obviamente, é muito mais, ele vai te dar
ela vai te dar praticamente 60% a 70% ao ano de rentabilidade. Então, o FIAGRO, eu acho que a gente tem que dividir ele nesses tipos de instrumento. É o patrimonial, né, o de proteção patrimonial, e instrumento de investimento. Se pegar hoje num FIAGRO para colocar numa terra em Ribeirão Preto, dificilmente você vai conseguir uma valorização, porque a terra já está muito valorizada. Você não tem mais ganho. A terra já está produtiva, você não vai achar terras improdutivas nesse tipo de ambiente. Agora, você vai subindo ali, né? Você vai indo mais para o norte, Goiás, enfim, norte de Goiás, você já vai achar muita oportunidade de terra para investir e ganhar essa rentabilidade em cima de usufruir melhor dessa terra que está degradada. Então, de novo, é um ativo finito, é óbvio que é um ativo finito, é tão finito e é tão importante que a gente está vendo desenvolvimento de terra na África, isso está acontecendo muito rapidamente, a gente não está, talvez aqui a gente não veja, né? Mas eu estava com outro grupo que estava investindo muito pesadamente ali na Angola, então desenvolvendo terra ali, mas é um ativo que o mundo precisa, né? Então, e o FIAGRO no Brasil, eu acho que é o melhor instrumento para fazer esse tipo de investimento. Legal, legal. Vamos para um fechamento aqui. Terra como garantia. Vocês dois aí, acho que vocês podem ficar mais tranquilos, porque vocês não têm que dar garantia de terra para nada. Mas se quiser opinar, a opinião é bem-vinda. Mas, Guilherme, para você, é uma garantia boa ou não? E, Alexandre, para você, quando você compra e vende a terra, processo de formalização de documentação, é importante por essa questão ou não? Como é que vocês enxergam aí? Cara, eu vou ser polêmico aqui, tá? Então, assim, não, eu não acho um ativo bom para garantia. Eu acho a produção um ativo bom para garantia. A terra em si, uma garantia de crédito, eu sou... Acho que todo mundo fala, né? Vou colocar uma terra com 70% de venda forçada. Né? Hoje, a gente tem que lembrar que a gente vive no Brasil, né? E você tem um sistema judiciário que tem alguns vícios no meio do caminho, né? Então, por mais que você tenha uma alienação fiduciária da terra, se acessar a terra é muito difícil. Isso compromete a rentabilidade do seu fundo. Quando você fala que o dinheiro é proprietário e você pode aguardar, esperar para exercer essa garantia, tudo bem. Agora, quando a gente está no nosso mercado de capitais, que ainda também no Brasil tem uma certa maturidade, se demorar para exercer essa garantia é muito complexo. Agora, a alienação fiduciária de grãos hoje, no cenário atual, estou falando do cenário atual, jurídico hoje do Brasil, a gente consegue com muito mais rapidez acessar um grão, uma produção, do que acessar a terra. Então eu prefiro muito mais Não só acessar, mas fazer isso virar dinheiro. Isso virar dinheiro. Eu consigo ter uma liquidez muito mais rápida na produção do que efetivamente na terra. E isso é um paradigma, né? Mas é uma visão nossa e eu vou te falar de verdade que por conta de todos os episódios que a gente viveu aqui em 2024, a gente pôs isso à prova e isso realmente aconteceu, né? Onde a gente tinha a terra, a gente demorou muito mais a acessar e aonde a gente tinha a produção, a gente fez o acesso muito mais rapidamente. Eu vou contribuir bem rápido aqui, porque eu sei que o nosso tempo acabou, mas eu sei bem porque a gente tem começado a atender algumas gestoras e alguns bancos, inclusive, ajudando-os a liquidar alguns desses ativos que foram recuperados de operações mal sucedidas de crédito. Então, eu posso dizer com propriedade que é bem difícil mesmo, principalmente a questão da reintegração da posse. Enfim, então... Consolida, mas você não chega... Exatamente, na prática, né? E aí Mas se usar a Remax, tem mais chance, né? De fazer Exato. É uma costura comercial de fazer o potencial comprador entender a situação, e aí em alguns casos a gente já tem que dar jeitos para visitar a fazenda, enfim, é um mercado que a gente está aprendendo a lidar agora, mas é um desafio. Agora, do ponto de vista de documento, um dos maiores gargalos do mercado de terra brasileiro é justamente irregularidade, né? A imensa maioria das fazendas que a gente tem tem algum tipo de irregularidade fundiária e isso inibe acesso a crédito, né? Se a gente desce aqui para o Tier 2 ou 3, né, a gente não está falando daqueles caras ali, a terra é o principal acesso a capital, né? Então o cara precisa usar a terra para acessar capital e o nosso setor é um setor super intensivo em capital, né, em alavancagem. Então a terra regular, né, regularizada, destrava uma operação produtiva, enfim. Então esse é um dos problemas que a gente trabalha muito enquanto intermediário, né? Porque eu estou ali no meio do caminho, dos nossos papéis é justamente fazer a diligência de documentos e, na imensa maioria dos casos, inclusive, assessorar a regularização fundiária dos imóveis que a gente traz para o portfólio. Então, sem sombra de dúvidas, um gargalo gigantesco e que precisa ser resolvido. Turma, obrigado. Foi um prazer estar aqui com esses amigos, com essa turma aqui que eu admiro pra caramba.
Espero ter contribuído aí pra vocês. Pô, se puderem bater uma palminha só pra gente saber que tinha alguém. Aí, foi melhor que no painel de lá, viu? Gostei. Teve mais audiência aqui. Turma, aproveitem o show. Vai com moderação, que hoje quem vai cantar gosta de tomar uma cachaça e acelerar. Então vai com moderação aí. Bom evento a todos e espero que tenham gostado do evento. Abraço. Valeu, obrigado, pessoal. Gente, tchau, tchau. O orgulho de ser brasileiro está em quadra. Vamos juntos fazer história. Ponto a ponto. XP, investidora oficial do João Fonseca. AgriConnection. Ative a rede que vai transformar o agro.